Bem, hoje nós estamos no nosso segundo encontro aqui. Hoje eu acho legal vocês prestarem uma certa atenção nessa questão do Ortega y Gasset, as circunstâncias desse cara, tá? O nome, olha que legal por onde a gente vai começar agora. O nome que ele é conhecido, tá? Katsushita Hokusai. E eu trouxe aqui uma obra dele, A Onda, que está aqui no fundo, que o Ricardinho fez para nós, né, Val? Está aqui nesse convite. Lembrando o nome dele qualquer, Hatsushita Hokusai. É o nome por qual ele é mais conhecido, tá? Mais ainda, Hokusai, tá? Vamos lá. E ele é do Japão, tá? Ele é de Edo. Onde fica Edo hoje? Não fica. Edo é Tóquio, tá? Só que ele é do século para nós, né? Porque, claro, que esses locais, não se esqueçam, a teoria da complexidade, esses locais têm seus calendários, seus cultos, seus rituais, sua forma de comer à mesa. Então, é muito diferente de nós, descendentes dos europeus, ou, né, brasileiros aqui da nossa terrinha, né? Então, nós estamos aqui numa ilha, ou em algumas ilhas, tá? Que o Japão é uma ilha. Eu acho tão interessante, um dia até gostaria de falar sobre essa ilha, né? Japão, como falar de uma outra ilha, né? A Inglaterra. Imagina comparar essas duas ilhas, são potências, né, enormes. Então, aqui tá, vocês estão vendo esse mapa mundi, onde está localizado o Japão. Claro que eu acho que todos vocês já sabem, mas, eu falei igual Rabino agora, hein? Vou repetir, mas, tá, a gente percebe que, às vezes, eu às vezes me esqueço, por exemplo, que o Egito fica na África. Para mim, o Egito ele fica um local fora de todo lugar, tá? Então, por isso que eu gosto, às vezes, de trazer um mapinha para a gente perceber onde nós estamos. E aí, vamos caminhar um pouquinho agora. Eu adoro essas lições de casa, né? E vocês todos já sabem que eu tenho toque, então eu resolvi fazer um levantamento, né? Eu já tinha feito alguns anos atrás sobre isso. O Japão não é novo para mim, tá bom? Depois, se a gente puder, no final a gente entra por que eu me envolvi com o Japão há 30, 35 anos atrás. Aí a gente conta essas histórias também. Aí é o lado pessoal nosso, né? Acho que a gente já está chegando nesse nível de intimidade, né? Então, o que acontece? São 9 períodos, pelos meus estudos, 9 períodos, do qual o 7º período, Muromachi, se divide entre Corte do Sul e Corte do Norte, tá bom? E aqui vocês têm os períodos, e Japão surge mais ou menos no século VII, tá? O que eu gosto sempre de fazer, não vou ficar fazendo muito aqui, senão vocês me matam, o que acontecia, né, no século VII a.C., na Grécia, no Egito, em Roma, na Grã-Bretanha, tá? No Brasil. O que acontecia, sabe? Eu acho que eu vou começar a trazer um mapinha mundi, que eu sempre uso para estudar, que ele vai mexendo com o mundo. É bem legal. Então, no século VII, explode. Porém, já tinham habitantes aqui no Japão, tá? Por volta de 25 mil anos atrás, uma grande explosão, 16 mil anos atrás, e aqui começam os imperadores nesse período, tá? Então, é bem legal. Nós vamos tratar hoje desse 8º período. Estão vendo? Ó, período Edo. Que nós não estamos falando aqui igual a chata historiadora Sandra. Opa, saiu sem querer, desculpe. Os historiadores chatos, tá? Nós estamos falando de história da arte, estamos falando de arte, falando de filosofia, psicologia, psicanálise, todo um monte de bobagens que a gente está entrando aqui, né? E sem essas bobagens a gente não consegue viver. Esse é o período Edo, onde nasceu o nosso grande artista de hoje. 9 períodos, 128 imperadores, portanto, né?
até 2019, claro, podemos somar mais 2 anos, né? Tá? Ou mais 3 anos aqui. Então, até a data feita, 2.679 anos, que é o período que existe o Japão Imperial. Tá bom? Acho que é legal vocês saberem disso, né? É sempre bom ter esse dado aqui, ó. Aqui nós estamos tendo, né, o nome do nosso querido aqui, que pode ser Katsushita, tá? Hokusai, mas eu também já vi, muitas vezes, Hokusai, Katsushita, e também eu já vi com outras colocações, e vocês vão ver o porquê daqui a pouco. Como eu adoro a linguística, né? Aqui nós temos, eu acho isso fantástico. Vocês estão reparando nessas casinhas, nessas escritas, nesses modelos, tá? Por exemplo, em kanji japonês, que é uma das escritas, né? Porque você tem vários modelos de escrita no Japão, viu, gente? Tá? Principalmente o modelo mais usado hoje para nós é um que tem 1945 caracteres, que facilita a interpretação do oriental, do ocidental, tá? Agora, como nós sabemos que em português se escreve de cima para baixo, da esquerda para a direita, como o ivrite, o hebraico, ao contrário. Também é de cima para baixo, da esquerda, da direita para a esquerda, correto, gente? Como se escreve em japonês? Se escreve da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Depende. Olha só, depende. Porque você tem alguns formatos, como você tem hiragana, eu não lembro do outro, katana kana. São esses dois que fazem isso. E esse que eu falei para vocês de 1945 caracteres, tá? É o chamado de Romadi. Por que ele é chamado de Romadi? Porque vem de Roma, Romadi, que é uma escrita. Então, acho que é legal vocês terem essa percepção. E se eu fosse escrever aqui árvore, olhem para o meu mouse, eu faria assim, ó, uma perninha descendo, outra perninha descendo e uma cruz cruzando em cima das duas perninhas. Isso está escrito árvore. Como que eu escrevo florestas? São 3 árvores. Olha que interessante. É simples, né? É simples. Pois é, né? Simples Quando se adquire uma base, a coisa fica simples para você dar saltos, né? E lá vamos nós. Aqui é um trabalho do Hokusai Katsushita, tá? O self-portrait, né, dele aqui. Ele está na idade de 83 anos. O cara durou 88 anos. Olha, ele se auto-tratando aqui, tá? Com 83 anos. O cara foi ferrado. Quantas obras esse cara fez durante os 88 anos? Claro que ele não produziu 88 anos, tá? Ele produziu 82 anos. Desde os 6 anos de idade esse cara produziu. Quantas obras? Em torno de 30.000 obras. E vocês vão ver a importância desse cara para nós europeus. Olha só. Aqui está ele, ó. Está aqui o nominho dele, Hakusai, tá? Katsushita, tá bom? Ok, tá? Pois bem, o que acontece aqui? Ou talvez o nome verdadeiro dele, e deve ser esse mesmo, Kawamura Tokitaro, tá? Tokitaro, tá? Esse talvez seja o nome verdadeiro dele. Como assim, Olívio? Pois é, esse Hokusai Katsushita, ele adquiriu esse nome em 1805, tá? Pois bem, então vamos lá. Ele nasceu, tá, em 1760, em Edo, Tóquio, tá, Japão. Se tem certeza dessa data? Uma maioria tem certeza, tá? Pode mudar um ano ou dois aqui. Agora, ele falece em 1849, aos 88 anos, tá? Também em Edo ou Tóquio. Nacionalidade japonesa, pintura ukiyo-e, mangá do período dele.
Não o mangá de hoje, hein, gente? Mangá do período dele, aquelas figurinhas. Qual a diferença do mangá do período dele e do nosso? O mangá do período dele não tinha sequência. O mangá, para nós, hoje, tá? Ele tem uma sequência, uma consequência. É uma história. O mangá, para nós, quando a gente fala em mangá, a gente fala história em quadrinho, correto? Que não era na época. Não era na época. E ele trabalhava com mangá em impressão de blocos de madeira. Tá? Qual o trabalho mais notável? É o que estava na capa do convite. A Grande Onda. Vocês já vão entender daqui a pouco por quê. Pois bem, deixa eu ver se eu falo mais um pouco dele aqui. Já sei, eu vou dar uma viajada primeiro, depois a gente começa a pegar o conteúdo todo. Deixa eu ver o que eu vou falar dele aqui. O que vem, ele é de um período de ainda se tinha o shogunato, lembra do shogunato? Os shoguns, tá? Aqueles que ainda é o feudal. Esse shogunato ele surge por volta do século XI e XII, que eram os senhores das espadas. Já ouviram falar em katana ou katana? Tá? Olha, se o pessoal aqui me corrige em ivrit, em hebraico, vocês vão me corrigir muito em japonês, tá bom? Quer dizer, alguém fala japonês aqui? Senão eu vou falar tudo errado mesmo e não vai adiantar, tá bom? Então, como eu treinei muitos anos, né, artes marciais, hoje eu só faço uma manutenção para não engordar, tá? Mas eu tenho ainda, né, o meu katana, né? O meu nem é katana, o meu é chamado de shinobi katana, porque é uma arma. O katana ele sai da cintura, tá? E aí você tinha duas pequenas, né? Uma pequena, você tem o katana, que é grande, e aí você tem ao lado o yakimashi, que é uma menor. E o shinobi katana ele sai daqui de cima, que é usado pelos homens segredos, ninja, ninjutsu. Isso é tudo do teu período, viu, Sandra, que eu estou falando? Isso é século XI, XII, XIII, Japão. É bem legal esse período, tá? E aí, esse período se alongou até aonde nasceu e viveu, né, Hokusai. Tanto que, aos 6 anos, quando ele começa a desenhar, um tio dele começa a cuidar dele, e esse tio fazia espelhos para o Shogun. E ele tentou levar o sobrinho para fazer isso. Só que ele não se desenvolveu nessa área. Ele foi, depois, aos 14 anos, ele começou a fazer impressão. A impressão, a gravura no Japão é muito importante. Muito importante. Eu ouso dizer aqui que talvez seja até mais importante do que uma pintura, simplesmente. A utilização deles, a questão da madeira, o papel, né, são muito distintos. A madeira é muito importante para eles. Eles dão uma importância muito grande a esse tipo de trabalho. Agora, ele fez várias circunstâncias, tá? Vários trabalhos, vários estilos. Por exemplo, 1796, ele tem uma assinatura que ele se chama de Shori. Ele vai mudando o nome. Em torno de quantos nomes esse artista tem? Pasmem vocês, artistas. Pode chegar a 30 nomes. Por quê? Lembram aqui quando vocês estavam começando a pintar, e aí vocês estavam começando a ter nome, e aí alguém falou, olha, por que você não faz? Olha, eu estou precisando de uma sequência de 20 telas para um hotel. E aí você pinta, mas assina outro nome, tá? Mas para você ganhar esse dinheiro, mas aí não mexe com o teu nome artístico original. Lá não é assim. Quanto mais o artista cresce, o nome fica preenchido, ele vai para um outro nível de nome. Entenderam? Ele muda de nome porque ele preencheu um nome que ele tinha. Então, ele vai ascensionando. E lembram quando os nossos pais falavam? A gente fala, o nome do cara é Roberto. Pai, o que quer dizer Roberto? É um nome próprio. Vocês chegaram a ouvir isso na infância? Quer dizer que não sabia. Não, nome próprio não tem explicação. Tudo tem explicação. Vai da gente saber, né? Então, esse é o ponto.
E aí, cada nome dele tem uma explicação e tem porquê. Tem a ver com calendário, tem a ver com vidas, tá? Tem toda uma mistura muito grande e profunda no trabalho dele, tá? E esse cara, é claro que vocês vão ver na aula de museus, quando nós vamos falar de museus, lá é uma aula que a gente vai ficar um pouquinho mais tempo juntos, tá? Eu, como diretor, ex-diretor de museu e conselheiro de alguns museus, eu vou passar para vocês toda a história de onde surgiram os museus, por quê, tá? Inclusive o primeiro museu, que é a 18ª dinastia egípcia, tá? E é toda uma mudança política. Isso vai ser bem legal. Então, hoje, nós estamos vendo esse cara, aonde ele realmente ele conseguiu fazer várias coisas e várias mudanças. Vamos ver mais perto essas questões. Ó, ele era um seguidor do budismo Nichiren, tá? Quem faz parte do grupo Nichiren é o Val. O Val é um Nichirenita. Ficou legal, Val, Nichirenita? Puta, se alguém está me ouvindo isso, né? Pior que está sendo gravado. Estou brincando só, gente. O Nichiren é uma linha, tá? Budista do ramo Mahayana, tá? Olha só, a palavra Buda não é nome. Bu quer dizer luz. Do quer dizer caminho ou local de se assentar. Então, Buda é um estado de iluminação. E aonde veio o Buda? Buda, o primeiro, vem de Siddhartha Gautama. Ele era do Tatuapé, da Moca, do Itaim Bibi? Não, ele era da Índia, né? Daí que vem o budismo Mahayana. Aqui já é sânscrito. Aí veio para o budismo, aí veio para o Japão, Nichiren, que é o nome desse sacerdote Nichiren, tá? Do século XIII, que é uma escola de budismo Kamakura, que é uma linha de samurais também. Estão vendo como as coisas se misturam, tá? Então, tem toda uma instrução. Ele era seguidor dessa linha. É como falar se ele era cristão, mas cristão o quê? Cristão maronita? Cristão romano? Né? Ele era protestante? Tá? Ele era do budismo Nichiren, que tem toda uma peculiaridade. Eu não vou entrar nisso aqui, senão vocês me matam e a gente não tem janta hoje, né, gente? Agora, lembra que eu falei para vocês? É o período Edo, tá? 1603 a 1867. Lá no meu eu coloquei 1868, que depende da morte de quem e tal, né? A gente vai fazendo os cálculos. Essa questão, né, Sandra, de datas muito precisas, não é uma coisa muito fácil, não. A não ser que a gente tenha um documento lavrado pela própria pessoa dizendo, olha, eu vou morrer agora, e se mata e morre, tá? Então, aí a gente tem a... Então, esse é um período do domínio do shogunato Tokugawa. Acho que vocês já viram filmes, não viram? Já filmes sobre o shogunato Tokugawa. Você vê filmes, é daquele filme do Tom Cruise, eu acho que é do Tokugawa. Lembram? Aonde ele vai como da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, ele vai para o Japão e vai lutar contra o shogunato, que era um dos últimos. Ele acaba se casando e vira um sacerdote guerreiro. E Sandra, novamente, me lembra muito essa questão do shogunato aos templários, as ordens sacerdotais, tá? E claro que, pelo que eu sei, os templários tiveram muitos contatos com os mongóis, a isso eu não falei. Quem foram os primeiros japoneses? Talvez da Sibéria, existe um cálculo aí de 60% siberianos, 20%, 30% de chineses. Essa é a mistura do Japão. Estou falando de 16, 20 mil anos atrás, tá bom? Veio daí. Daí Myo, tá? Que é o local da região onde nós estamos entrando, e tá, isso é mais para vocês terem uma base de onde ele estava no estado dele, ele e as circunstâncias dele, tá? Ele tinha, né, onde ele fazia os trabalhos dele, né? Woodblock, são blocos realmente de madeira, onde ele fazia o seu print, onde ele descascava, ele lixava, ele pintava, ele burilava, né? Ele fazia as suas impressões ali.
Agora, Olívio, tá, que legal, ele fazia também isso, mas o Hokusai, ele era mais um desenhista-pintor. Desenhista-pintor. Como funciona isso no Japão? Sandra, você quer falar alguma coisa, querida? Quer falar? Quer falar? Fala. Liga o som, liga o som, liga o som. Liga o som, querida. Não é o interruptor da tua parede, hein? Ligou. Acho Fala. que liguei, né? Quando eu Ligou. comecei a ler a técnica, eu pensei na xilogravura, que é muito usado, né, no Brasil, inclusive antes da imprensa, da invenção da imprensa, se usava xilogravura. E aqui Isso. você colocou xilogravura da imprensa ocidental, da impressão ocidental. É muito legal essa utilização, É. tá? Não fica me questionando muito, porque eu não sou um expert nessa área, hein? Não Eu não estou sei, tá? questionando, estou concordando, dizendo que você respondeu uma dúvida que me surgiu na hora. Logo em seguida já tinha a resposta. Tá bom, tá bom. Obrigado, querida, obrigado. Então, agora olha que interessante. Ele fazia as impressões? Talvez, mas não era da ordem dele fazer a impressão. O trabalho dele era o trabalho de desenho e pintura. Agora, tem um outro cara para qual ele dá o desenho que vai fazer o... Preste atenção nessa palavra em português. Vai fazer o gravado. Eu acho que a palavra gravura, para nós em português, eu acho ela um pouco errada. Porque gravura, para mim, tá? Não é o que está na parede, aquilo é o gravado pela declinação. Tá? É porque o gravado é o que está no papel que você coloca na tua parede. Aquilo não deveria ser a gravura, porque a gravura é o trabalho lavrado, mas não, tá bom, né? Os linguistas são meio melhores do que eu, então, mas vamos lá. Então ele fazia o desenho, alguém fazia o gravado e alguém imprimia o gravado. Essa é a ordem no Japão nesse período. Não é que o cara fazia tudo. O trabalho dele era a pintura, era o desenho. Aí um outro cara fazia, entende? É uma sequência de trabalhos. Isso me lembra um pouco a Inglaterra até, onde você tem as ordens de trabalho, né? Então, olha que interessante, né? Eu aqui estou trazendo um trabalho mais importante dele, tá? E vem a pergunta, sempre para mim eu me faço essa questão. Por que é o trabalho mais importante dele, né? Porque alguém importante escolheu, apareceu mais para todos. Já se perguntaram por que a Mona Lisa é importante, né? Em determinados estudos, a peça de arte que mais aparece no mundo é a Mona Lisa. Ela está em tudo quanto é lugar. Do jeito dela, deformada, conformada, biformada, sei lá o que é formada. Tá? Mas a obra que mais existe de cópias no mundo é a Onda. É essa obra dele. Tem um estudo sobre isso, um estudo acadêmico. Só que ele fez, a princípio, olha que interessante, caros judeus, 36. Vocês lembram o que quer dizer 36 para nós? Os 36 juntos. Sidaquim. Olha que interessante. Por que 36? Talvez seja uma mera coincidência. Tanto que depois, né, lembrando que ele tem uma religião, né? E às vezes eu acho o japonês muito parecido com a gente, tá? Eu acho bem interessante essa questão. E aí depois ele acaba fazendo um caderno com 100 desenhos. Ele pega esses 36, completa 100, tá? Agora, ele utiliza muito, tá? A questão do Monte Fuji. Por quê? Nós já vamos ver durante as figurinhas, Sônia, tá? Aí aqui eu estava falando da a grande onda fora de Kanagawa, tá? Também conhecido como a grande onda simplesmente, tá? Eu vou mais adiante, tá bom? Eu trouxe esses textinhos, ó. Aqui nós vamos caminhar por trabalhos que ele fazia, ó. Esse é um trabalho dele. Tá vendo esse tipo de trabalho? Essa cortesã, tá vendo? Essa é um surimono, tá? Esse tipo de trabalho dele, aonde ele era um trabalho utilizado no século XVIII, XIX, no Japão, tá vendo?
Vocês querem que eu traduza aqui o texto para vocês? Tá? Vou traduzir aqui, ó. Hoje, quando eu levantei, eu estava com muita fome e fiz ovos mexidos e com bacon. Brincadeira, vamos para frente. Val, você está gostando do jeito que eu estou manuseando os slides? Está bonitinho para você aí? Está legal? Olha, vocês estão vendo esse outro trabalho, essa outra gravada, essa gravação, essa gravura dele, tá? Então, aqui ele está fazendo trabalhos com... Estão vendo? Isso aqui não é árvore, não, tá? São fogos de artifício, tá vendo? Ele pinta muito essa questão da série dele de pontas, de pontes, tá vendo? Tem essas séries dele, ó, tá? Isso aqui são os mangás dele. Estão vendo o mangá? Só que não é mangá que tem consequência. Tá? É um tipo de... Esses mangá de banhistas, né? Tá vendo? Não tem sequência, são desenhos, é um caderno de desenhos. Tá? Ele lançou vários livros, principalmente após o falecimento dele, lançaram muito. Tá? Pois bem. E aí, claro que ele não poderia deixar de fazer um Buda. Estão vendo aqui? Ó, essa é a impressão de Hokusai, né? É o Daruna. Quando a gente fala Buda, eu espero ter clareado para vocês hoje, é um estado de espírito, é um estado interior. Então, qualquer um de nós pode chegar a ser um Buda, porque é um estado de luz. Lembram, no judaísmo, o Rabarir, o livro da luz? É a mesma coisa, tá? Ou seja, a gente que vai estudando religiões comparadas, a árvore é uma só. O que muda é os nomes e a gente briga pelos nomes. Esse é o ponto, né? Então, esse Daruna, que é uma obra de 1817 dele, ele pintou a linha dele enquanto religião. Pois bem, agora aqui nós chegamos. Essa é a grande onda. Olha isso, ó. Essa é a obra que mais existe espalhada pelo mundo. Olha que interessante. O que nós estamos vendo aqui, uma grande onda, tá? Teve um grupo que achou que poderia ser um tsunami. Ai, como se fala? Tsunami. Tsunami. Obrigado, um tsunami, tá? Isso é dislexia, gente. Um tsunami, tá? E não se constatou que não é, porque nessa época a qual ele fez isso não aconteceu nenhum no Japão. E aqui você tem 3 barcos de pescadores quase sendo engolidos. Olha a riqueza de detalhes da onda, tá? Agora, o que tem de muito importante aqui? Na minha opinião, é esse vazio, tá? Que eu adoro na pintura, nos trabalhos do Extremo Oriente, já vou entrar um pouquinho nisso daqui a pouco, e aqui nós estamos falando ó, a criação, né? Qual o símbolo da bandeira do Japão? É um sol vermelho, mas outro ídolo para eles, né? Outra identificação é o Monte Fuji. Então tem tudo, olha a mensagem das ondas, esse vazio. Agora eu vou lembrar a vocês o Zen budismo, que surge também no século XI, XII, XIII, na China, que é o trabalho do Zen, do vazio, do movimento. E essa obra ela ficou muito importante pelo mundo. Tá? Vamos mais adiante. Aí ele fez, lembram que ele fez 36? Não vou mostrar as 36. Então, ele tem esse trabalho dele aqui também, que é muito bonito, que é conhecida como Vento Fino. Ou, para nós, fica muito mais fácil, né? O Monte Fuji Vermelho. Agora, percebam o movimento, né? Como é diferente o trabalho desses orientais, né? Esse período Edo no Japão. Tá. Olívio, o período Edo no Japão, você já falou algumas coisas. Tem mais coisas para falar? Tem, sim. Esse é um período muito importante no Japão, porque era quando os japoneses não queriam mais ir para a guerra. Claro que nós sabemos que eles irão depois, né? Tanto em Pearl Harbor, né? Em vários locais, tá? Mesmo no começo do século passado. Mas nesse período, na virada, né? Do século XVIII, XIX, eles queriam
crescer-se, foi interessante crescer-se, tá? Com cultura, com arte, com filosofia, com religião. Então, esse cara, o Hokusai, nasceu no período certo para um artista. Esse é o primeiro ponto de eu e minhas circunstâncias. Ele e as circunstâncias dele. Ele nasceu na época certa e, principalmente, durou 88 anos. Ele produziu muito, 30 mil obras. Então, esse cara explodiu nesse período. Ele fez muita coisa, né? E aí, percebam, olha essa obra dele aqui, né? É um pink Fuji, né? É um Fuji esfumatado, porque ele tem, no original, aqui infelizmente não aparece, tem tons rosas aqui em cima. Ele fez essa série de 36. Olha que interessante, né? E depois ele pulou para 100. Isso foi espalhando-se, se espalhando, por causa desse período no qual ele viveu, que é muito importante, tá? Olha isso, olha que interessante, tá? Então, são variações sobre o mesmo tema, mas é um tema muito importante, né, para o japonês. Essa montanha, ou melhor ainda, esse vulcão, né, é algo que dá vida, porque dá temperatura, aumenta a terra e, ao mesmo tempo, mata pessoas, né? Fora isso, entrando agora para uma outra linha, já já a gente vai voltar um pouquinho no Monte Fuji também, aí ele entra em todas essas tradições religiosas, ou melhor ainda, mitológicas. Vocês estão vendo esse dragão aqui. Quantas garras tem essa pata do dragão? 3. Então, não é um dragão imperial. O dragão imperial tem 5 dedos. Tá? Então, tem todo um estudo. E o que vocês estão vendo aqui em volta dele? É um dragão nas ondas. Estão vendo as ondas aqui? Deixa eu voltar lá, ó. Na grande onda. Ó. Pá, pá. Olha só, estão vendo? Ó, ele vai levando isso. Claro que tem alguns que dizem que ele aprendeu com um dos professores, um determinado ateliê que ele fez parte, ele descobriu e foi levando esse trabalho para ele, tá? Isso me dá uma tranquilidade, dá também para vocês essas montanhas. E aqui o dragão é óbvio que já não, né? Você veja que é todo um movimento aqui, né? Olha que beleza esse trabalho dele, esse fundo vermelho, típico do japonês. Percebam aqui, olha que interessante. Qual o título, né, em português desse trabalho? Onda Feminina. Olha que bonito, né? Talvez o azul, esse movimento mais harmônico. Ah, o que eu fiz aqui? Não, eu quero voltar. Aqui, ó. Não é bonita? Sabe? Uma onda feminina. Olha que interessante. Ele também escrevia. É um cara, seria um, um cara renascentista para o Japão. Ele fazia de tudo que estava ligado a ele. Ele também fez poesias, né? Tinha seu lado religioso, foi casado, teve 3 filhas, né? Então, é bem interessante a vida dele. Olha que bonito esse Monte Fuji. Agora, o que tem de bonito aqui, ó? Vocês conseguem ver um dragão aqui na fumaça, ó? Olha um dragão aqui, ó. Tá vendo a mitologia dele? Isso é tipicamente do século XI, XII, China. Claro que tinha no Japão também, né? Que é o Zen, que é o vazio, né? A busca desse vazio. Essa é uma obra de 1848, né? Um trabalho dele, longilíneo, bonito. Olha essa beleza desse trabalho desse tigre. Tigre com os olhos verdes, é um tigre na neve. Agora, olha o andar do tigre, a postura. Não parece um desenho de hoje, né? A gente vê desenho animado, estou falando mesmo, né? Você está vendo o Trig, o Trig. Você vai ver o tigre aí. Hoje eu estou com dislexia mesmo, hein? O Trig aí vai atacar alguém, né? Então, eu gosto muito do trabalho dele. Acho bem interessante. Ó, olha que legal essa sequência dele aí, né?
faz parte dos primeiros 36, né? As técnicas dele. Aqui é o momento onde ele começa a pintar essas cataratas, que é um simbolismo muito importante, né? Vocês estão vendo aqui, ó, os homens aqui embaixo, tá? A catarata descendo. Ele muito... O que ele fazia, né? Ele fazia muitos trabalhos ligados à natureza e ao cotidiano. Isso era muito dele. Mas vocês vão ver outras coisas aqui também. E hoje acho que, não briguem comigo, mas a gente vai entrar um pouco no erotismo, tá? Claro que eu estou guardando, tomo cuidado, pode deixar, tá? Mas é um trabalho bem diverso. Ele era um cara bastante social, né? E o período Edo tinha muito disso. Só que ele produziu muito e viveu muito. Como vocês estão vendo aqui, um trabalho erótico dele. Aqui, esse polvo está fazendo as vezes de um homem, está vendo, né? A moça. Isso tudo aqui são versos dele, não são koans. Lembram o que é koan? Koan é um pincel grande que você escreve letras, né? Letras japoneses como desenhos. Daí que vem para nós também desenho, desígnio, signo, lembram, né, do latim? Então, aqui é a fase erótica dele, olha que interessante. Só que vem junto com os poemas dele. É um cara bastante criativo, né? Bem bonito o trabalho dele, né? Olha aqui, já é um outro tipo. Essas escritas todas são mágicas, né? Onde, ó, esses selos que aparecem aqui, mesmo no período Edo, tá? Buscando essa compreensão da cultura, das artes, eles tinham pessoas que analisavam as obras. Uma obra como essa não passava facilmente. Ela poderia não passar. Então, tinha que ter selos daqueles que cuidavam do lugar. Como a primeira exposição individual do Modigliani, lembram? Que era para durar um mês, durou 2 horas. Que os guardas foram até lá e viram aquele monte de mulher nua, né? Isso em 1917, e fez o quê com aquelas mulheres? Retirou tudo, né? Então, Agora, percebam os movimentos que ele cria, como ele trata. E a garça, né? Aqui temos garças, é um simbolismo bastante importante para a cultura mitológica japonesa, né? Como nós temos aqui o que também? As carpas. Quem nunca viu, né, um aquário de carpas japonês num restaurante, quando você vai comer o seu sushizinho igual a Sônia hoje, né? São as carpas. Olha. Claro que você está vendo uma cachoeira aqui também, né? E ele também escreveu livros sobre, que vocês estão vendo aqui, é um fantasma. Que até hoje, vocês, não sei o quanto que vocês estão assistindo o Netflix, a sequência de filmes japoneses sobre terror e fantasmas. Isso advém de muito tempo, tá? No Japão. Então, ele também escreveu e desenhou fantasmas, né? E, claro, não podia faltar o que para ele, né, a natureza morta. Olha que interessante esse trabalho. E olha as escritas acompanhando. Isso eu gosto muito. Tá? Agora, olha o formato, a importância que ele dava. É uma perspectiva sem perspectiva, né? Ele lidava muito com esse movimento. Olha aqui, aqui já é a sequência, né, do Monte Fuji. Agora nós temos um pescador. Estão vendo no local que ele está? Então, ele trazia o cotidiano. Ele utilizava essas cores, utilizava esse vazio. Não é fácil, gente, usar nas obras de arte o vazio, né? Vejam a série de pontes, como vocês já vimos antes também, né? Agora, percebam por que para ele é tão importante o oceano. O oceano, para o japonês, não podemos esquecer que Japão é uma ilha ou sequência de ilhas. Então, o mar para o Japão é o senhor da sabedoria, é o alimento, é a vida. Claro que o que dá vida também destrói, né? A gente sabe disso. Mas para eles é vida, é conhecimento, ou melhor ainda, é a sabedoria. Então, por isso, esse debruçar sobre esse tipo de obra, né?
sobre esse tipo de trabalho. Olha esse trabalho dele em tons, né? Black or white, muito cinza, preto e branco e cinzas. Olha a delicadeza das espumas, o formato dele, né? O movimento que ele dava às ondas. É muito interessante, né? E aqui, claro que, novamente, as cascatas, ó, momento de meditação, de conversa, né? É bem religioso, né? É um trabalho bem religioso, bem místico até. Agora, vocês vão entrar numa linha que eu acho bastante estranha, e muito estranha porque não é tão conhecido. Peter, olha aqui, ó. La Mer, é a capa de Claude Debussy. Debussy, isso mesmo. É a capa dele. E ele bebeu dessa fonte. Então, percebam que aqui está ele, né, o bonitão de cavanhaque, né, que está meio mal cortado. Mas o Claude Debussy, ele bebeu dessa fonte, ele conheceu, né, esse tipo de trabalho. Isso aqui é um trabalho, uma foto do Otto, tá? Aonde, o que acontece? Olha que interessante. Aqui eu quero ler para vocês, que eu quero que vocês guardem. O simbolismo, que Debussy era um simbolista, né? O simbolismo é pautado pelo subjetivismo, musicalidade e transcendentalismo. É a busca pelo sonho inconsciente, o eu. Também é o misticismo, que eu adoro, fantasia e imaginário, o vago, indefinido, impreciso. Os pintores simbolistas uniram mitologia e o imaginário dos sonhos para uma linguagem visual da alma, invocando pinturas que levassem a mente a um mundo estático de silêncio. Os símbolos utilizados não eram emblemas nem do iconografismo, mas algo intensamente pessoal, obscuro e com referências óbvias, ambíguas. Outra grande influência os pintores, né, do Art Nouveau, a arte nova, tá? É a arte japonesa. Olha só, tanto o simbolismo como o Art Nouveau beberam da fonte japonesa. E como que eles beberam dessa fonte? A gente já vai chegar nisso. O Ocidente assimilou a ausência de perspectiva e das sombras no desenho. O valor das figuras tem o mesmo valor do fundo. Entenderam o trabalho dele? É o mesmo valor, tá? E a cor em função da bidimensionalidade, a assimetria e a essencialidade das formas utilizadas. Traços leves, sinuosos, com a figura humana sendo contornada pela linha, que nós já não fazíamos isso há muito tempo, contornar, né, o negro em volta do corpo, tá? Porém, nós vamos ver um artista aqui que fez isso por causa dos japoneses. Também é da arte japonesa a combinação do desenho, como eu já falei a vocês, com a tipografia. Gente, o Hokusai aparece para nós, para um artista não tão conhecido, tá? Em 1859, embrulhando um prato de porcelana. Só que foi esse artista que descobriu, que recebeu esse prato de porcelana, deixou pendurado no ateliê dele e os colegas começaram a ver esse tipo de trabalho. Nós temos aqui um trabalho de Odilon Redon, que é um simbolista, que bebeu da fonte, sim, tá? Óbvio, claro, l'impression, expressionismo, pós-expressionismo, né? E bebeu da fonte japonesa. Olha quem também simbolista, né? No caso do Klimt, né? Der Kuss, né? O beijo, né? Aqui no caso, ele não bebeu da fonte japonesa, porém bebeu da fonte do Art Nouveau, que seguiu essa sequência. Olha quem bebeu da fonte japonesa. Van Gogh. Ele bebeu dessa fonte. Lembram quando ele pinta 3 vezes o quarto dele e manda para o irmão? Vocês vão ver naquela obra
que a cama, as duas cadeiras, a janela, a porta, a mesinha, todas são contornadas com traço preto. E quem mais bebeu dessa fonte? Pois é, L'Impression. Claude Monet bebeu também dessa fonte. Então, nós estamos vendo aqui vários artistas, né, que tiveram essa condição que foi trazido até nós esse conhecimento. Então, nós fizemos uma caminhada japonesa para que uma peça embrulhada ele aparecesse, ele depois foi lançado em 1890 uma série de livros dele sobre pintura e escrita, e aí ele explodiu no mundo. E depois foi sendo cada vez mais utilizado esse trabalho. Agora, eu acho bastante interessante quando... eu não sei o quanto vocês estão acostumados com o Art Nouveau. O que é o Art Nouveau? O Art Nouveau é onde você tem o ferro forjado, onde você tem os traços sinuosos, tá? Onde existe um metrô em Paris que é sensacional. De onde veio o Art Nouveau? Veio de formas orgânicas japonesas. Esse é o movimento, tá? Então, existiu uma troca de conhecimento nessa época. E o Hokusai teve uma importância muito grande nisso. Agora, no caso, eu quis trazê-lo aqui para trazer a vocês esse despertar da arte japonesa, tá? que é e apenas um pequeno período, um período de 88 anos da vida de um grande artista reconhecido, mas como outros que passaram por ele e ele passou que não são, mas que chegou para a Europa, já essa troca no meados do século XVIII, tá? Aonde se bebe de todo um conhecimento, tá? Peter, ligou o teu som, querido. E aí, o que acontece? Você começa a perceber, eu espero estar passando isso para vocês, a mistura das coisas. Um auxilia o outro, um bebe... É como falar que Van Gogh, né? A pergunta é, e Claude Monet? Quantos trabalhos ele tinha na coleção dele de arte japonesa? Na coleção dele. Então, você começa a perceber que esse tipo de compreensão é muito grande. Se a gente for trazer isso para o expressionismo francês, tá? Onde você vai ligar isto com os simbolistas, aí você vai entrar na música simbolista, na música impressionista. Você vai ver que ela tem a ver com o trabalho das cores. Você vai percebendo o teatro, o surgir do cinema. Você vai perceber os versos da época. É todo um movimento. E quanto mais, cada um de nós, né? José Ortega y Gasset, somos nós e as nossas circunstâncias. Então, o nosso conteúdo, né? Eu lembro quando eu comecei a ser um falante, porque eu entrava nas livrarias, eu não tinha dinheiro para comprar todos os livros que eu queria, que também não ia adiantar se eu tivesse, né? E eu saía da livraria com dor de cabeça, porque eu queria o quê? Comprar todos os livros e, principalmente, ter o conhecimento de todos aqueles livros, que seria impossível, né? É impossível até hoje, né? E aí você começa a perceber que, falando, as pessoas te colocam contra a parede, porque faz parte, né? É da natureza humana, né? Você criar o conforto e o desconforto, felicidade e infelicidade. Isso tudo faz parte, principalmente no mundo da arte, que é um mundo aberto. Se é arte, não pode fechar. É o mundo da criação, tem que ter folga.
A arte tem que ter folga. É o tempo todo. Você tem que compreender essa folga. Senão, não funciona, né? Se você travou, acabou o teu trabalho. Por isso que o artista nunca está pronto. Como já falamos aqui, a palavra artista hoje não tem nada a ver com a palavra arte, né? O ars, de 800 anos atrás, né? Principalmente do século XVII, do século da ciência. Não tem nada a ver. Houve toda uma mudança disso. Então, quando você começa a se debruçar em outras culturas, simplesmente, quer ver? Comparem, quer ver? O que acontecia nesse período dele, que foi o auge dele? Vamos falar na mudança do século XVIII para o XIX. Lembram? Poxa, ali na França está o pior momento sanguinário, que é a Revolução Francesa, que foi sensacional para quem não estava lá, né? Imagina só, quando você pega Lavoisier, é guilhotinado, por quê? Porque ele era cobrador de impostos, não pelo lado da ciência dele, né? Então, você começa a analisar que as coisas aconteciam de uma forma como a gente não vê direito. Então, quando a gente analisa isso no Japão, olha, exatamente nesse período que é rompido o shogunato, nesse período, que é bom e que é mal, né? Porque tem toda uma tradição, uma retidão do shogun, né? Tem toda uma linha reta, mas, né? E aí, o que é uma linha reta? Como aqui nós estamos em liberdade da arte, o que importa aqui para nós é ter a compreensão desse conhecimento e melhorar nossa sabedoria, melhorar nossa vida. Então, o que a gente acha que está vendo, tem muito mais para ver, né? Comparando o que acontecia no período dele na França, tá? E o que acontecia nas Américas, tá? Século XVIII, XIX, né? Lembram a família portuguesa chegando aqui, né? Que veio a guarda, veio a biblioteca deles. Mas o que aconteceu? Era a França, Napoleão chegando em Portugal, né? Então, são movimentos e movimentos. Lembrando que os portugueses eram amigos dos ingleses. O primeiro empréstimo que nós fizemos foi para os ingleses. Foi da nossa comunidade ali o primeiro empréstimo. Essas histórias constituem, né, eu e minhas circunstâncias. Então, no caso de Hokusai, né, Katsushita Hokusai, ele traz para nós o período dele, mas ele conseguiu saltar, talvez por uma coincidência, né? Talvez coincidir, né? Esse papel chegou à França, e aí vários franceses foram para o Japão nesse período, trouxeram trabalhos de lá. E essa mistura fez... É como quando você entra num trabalho, principalmente no L'Impression de Monet, tá? É claro que ele teve que ir para a Inglaterra para ver as obras do Fogg, né? De Turner. E isso acrescentou várias outras coisas. Então, a necessidade ela é realmente criadora. Mas qual necessidade você está falando, Olívio? A necessidade de se auto-preencher. Vocês já pensaram por que é difícil guardar um segredo? Vocês já entraram nisso? Por que é tão difícil guardar um segredo? Porque nós somos mutantes o tempo todo. E se a gente tem que guardar uma coisa fixa, não pertence à nossa natureza. A nossa natureza não é guardar. A nossa natureza é mutar. E guardar segredo, né, é uma coisa que você não pode colocar para fora e tem que lembrar que está guardado e não pode ser dito. Isso é muito difícil. Por isso que a gente tem que treinar muito para guardar segredos, né? Daí que vem as sociedades secretas, né? Mas aí é outra história. O que vocês acharam, tá, do Hokusai? Eu adorei o trabalho dele. Parece um ilustrador, eu achei lindo essa ilustração, parece ilustrações, né? Livros antigos que eu tenho, tem essas mesmas cores, é lindo o trabalho dele. Como eu perdi o comecinho da aula, que eu estava trabalhando junto, eu fiquei com uma dúvida, por exemplo, esse Monte Fuji é um gravado?
São vários iguais, eu vi uma série, né? Isso, é um gravado, querida, é um gravado. Aí que tá, né? Ele desenhou, foi gravado e foi impresso. É um gravado. Para nós aqui, vamos lá, vamos no Brasil. Sim, ele é uma gravura, Marta, tá, querida? Obrigado por entender o que eu falei. Obrigado Não, é que, por é que dar eu, não, apoio. eu não pude no começo da aula ouvir, por isso que eu estou perguntando. Eu estava Não, trabalhando junto. mas cara, não, mas eu nem falei sobre isso, tá? Eu não É. entrei tanto, mas é sim, Mas Lívio, é uma gravura. Oi, Olívio, uma pergunta que eu queria fazer para você. Oi, Zilá. Ele não, as gravuras ele não usa tinta com a base de óleo, ele usava tinta à base de água. Seria um tipo de uma aquarela? O que seria? Como é que era o processo que ele usava? Tá, o processo que ele usava, no começo da carreira, como eu sou um expert, eu vendi muitas obras dele, tá? Eu sei tudo sobre ele. Mentira, tá bom? Ele usava muito essa mistura aqua, né? O aguado. Mas ele chegou porque ele foi aprendendo com os nossos viajantes a usar o óleo também, Zilá. Então ele usava o aguado, ele usava assim a aquarela, a aqua, tá? Mas ele chegou a usar óleo também. Ele também, mas a maior parte da vida dele, pelo que eu compreendo, pelo que me cabe saber, tá? Pelo que eu sei dele, ele usou a maior parte o aguado mesmo, tá? Mas ele também usou óleo, tá? Eu aí não sei te dizer o quanto das 30.000 obras, aí eu não tenho esse conhecimento, tá? A Sandra, você estava apertando aí a tela aí, o que é que você quer? Ou tinha uma sujeirinha aí que você estava limpando? Ainda não abriu, não abriu, Sandra. Clica de novo. Lívio, Oi, Anitta. oi, Não vou responder que você está com o Peter aí, tá, ele vai bater em mim aí. a Chato. gravura, e dá É, para ver bem o trabalho dele, na verdade, você trabalha com várias madeiras. sim. Então, o que ele fez? Ele usou o mesmo Monte Fuji e usou a segunda madeira um pouco diferente. E assim que ele conseguiu fazer 36 Isso. variações. Ele foi mudando, e cada uma ele utilizava as cores. Essa é a técnica, né, querida? Exatamente. É, é, falando assim, a gente que não é tão artista, né? Não é um trabalho fácil, não, gente. Eu não sei o quanto de vocês já fizeram os gravados, não é Eu fácil. fiz várias. Você acha fácil? Tem estilo, tem é madeira, estilo. metal. Eu fiz estilo. é estilo, é Eu acho, estilo não é tão fácil, não, porque daí você usa água forte, não é? Olívio, Oi. eu acredito que quando a gravura fica pronta, esses artistas às vezes aquarelavam uma gravura pronta. Diferenciavam uma gravura da outra através de uma aquarelada, sabe? Uma aquarelada Sim. aguada, bem aguada. Dá essa impressão na obra dele, sim, que tem alguns aquarelados em cima dos Mas gravados. Eu acho que esse ponto que nós estamos entrando, a gente teria que objetivar a obra específica. Eu acho que ele não tinha, pelo que eu percebi, né, nos estudos dele, eu lembro a primeira vez que eu vi uma obra dele, não tem muito tempo, deve ter uns 15, não, deve ter uns 18 anos atrás, quando eu vi um trabalho, você percebe que ele era um cara que ele produziu 30.000 obras. Então, ele teve a capacidade de criar modelos, né? Imagina o quanto que esse cara errou para acertar, né? Então, ele deve ter feito muita coisa, né? E ele teve uma vida que foi muito boa, só que teve um momento que ele mudou de nome. Vocês vão brigar comigo agora. Eu acho que é Lito, o nome que ele se deu, ou algo assim, tá? Eu não lembro bem o nome que ele se deu, quando ele estava fazendo 61 anos. E foi exatamente que ele mudou. Por que ele mudou de nome nesse período? Porque o oriental, ou determinados orientais,
contam o período no útero de 1 ano. Então, o oriental ele nasce com 1 ano. Tá? E aí, como é um calendário lunar, né, diferente do nosso judaico, tá? Mas eles têm um calendário lunar, tá? Tem um determinado tipo de cálculo, aonde, utilizando os 5 elementos, bate com o número 60. Então, quando se faz 61 anos, você recebe uma nova vida. E aí ele mudou de nome. Exatamente aos 61 anos, o que acontece com ele? Tá? A mulher dele morre, uma das filhas morre, e uma outra filha se separa, imagina naquela época, né? E vai morar com ele. Então, foi um período muito difícil na vida dele. Então, são essas histórias, né? Que tem. É um cara que tem muita coisa, né? Bastante experiência, né? Ele teve bastante livros eróticos, ia falar pornográficos, não são pornográficos, são eróticos, tá? Ele também escreveu bastante coisa, sabe? Ô, Sandra, eu estou preocupado com você. Eu sei que você quer fazer alguma pergunta de história, né? Como que é de teu costume. Tenta ligar o som. Aí, ligou. Não, não é de história, não. Eu estava pensando o seguinte, ele fez 30 mil obras, ele mudou de nome, ele tem estilos completamente diferentes. Ele tem erótico, ele tem o místico. Como é possível identificar essas obras todas como sendo dele? É claro que já foi feito, né, um registro das obras hoje, mas eu não vou facilitar a resposta para mim. Tá? O que a gente precisa entender, que eu acho muito legal, por isso que eu estou trazendo, né, nós, o Val, a Sônia e eu, estamos trazendo esse novo módulo para vocês, para que a gente comece a pensar fora somente dos artistas europeus e tentar entender diversidades. Então, imagina só falar aqui no Brasil que a Nineta tem que mudar de nome porque ela se preencheu como artista. Imagina, eu vou falar agora, cadê? Deixa eu ver. Vou pegar a Cláudia aqui. Cláudia, a partir de hoje você vai se chamar Roberta, porque você já preencheu o suficiente. Chega de Cláudia. Não, olha o trabalho do ego que você tem que lidar. Entende? Só que lá é uma outra visão, é outro tipo de reencarnação. Não foi à toa que eu quis dar o exemplo dos 61 anos dele, que ele mudou de nome, porque ele estava vivendo uma nova vida. Né? E ele astrologicamente, ele é do signo do dragão. Então, tem todo um estudo para isso também. Né? O oriental, eu acho ele muito parecido com a gente, judeu, que a gente fala, a gente não é supersticioso, não sei o que lá, mas, poxa vida, o quanto a gente é também, né, gente? A gente é também, né? Então, imagina, eu todo dia beijo a batente da minha porta. Eu beijo pelo menos 2 vezes a batente da minha porta. Olha que cara louco. Se eu saio 10 vezes, eu beijo 10 vezes a batente da minha porta. É louco, né? E poxa... Né? Eu não sou religioso. E aí? Né? Então, isso é interessante. Agora, eu acho que fizeram um raisonné. Né? Ele teve, olha, 40 anos depois da morte dele, foi lançado uma sequência de livros dele espetacular, dado a importância que ele teve no próprio país. Lembra as circunstâncias que eu estava falando? Período Edo, né? Houve uma grande mudança. Ele viveu muito tempo, ele produziu muito, então ele foi eleito por isso. E aí entra a coincidência de que vários artistas importantes europeus beberam da fonte dele. Quer ver que legal a pergunta que você pode me fazer? Que eu vou ficar no canto mesmo, vai ser difícil responder. Por que essa onda é a obra mais exposta no mundo? Eu ouso dizer que talvez por causa da identificação do Monte Fuji, que você vê uma quantidade de japoneses tirando fotos pelo mundo, e eles não tiraram do Monte Fuji? Um monte. Então, qual o tamanho dessa obra, Onda? Essas obras são pequenas. Não, são obras pequenas. Ela tem a geometria sagrada, né? Eu acho bonito falar assim. Ela tem o número áureo, ela tem.
Ela tem, ó, fica legal. É um super Agora, exemplo. mas ele não utilizava o número áureo, porque não é da cultura dele, Pati. Olha que interessante, né? Mas é Então, da natureza, né? Como, não, aí ele, como não, artista, ele captou, sei lá. não, para quem acredita no 1,6. Lembra disso? Isso que a natureza... Quer ver de novo? Tá. Um transferidor, vocês lembram? Um transferidor tem 180 graus, não tem? Por quê? Porque é metade de um círculo, porque um círculo tem 360 graus, correto? Por que que tem 360 graus? Porque a gente quer. Porque a gente quer. Não, Olívio, você está errado. Eu aprendi na escola que o transferidor é isso e o círculo é π, duplo radiano. Não, é padrão. Tem a ver com a gota d'água caindo, é o tempo. Não, claro, olha só. Eu adoro isso, sabe? Eu sou místico, eu adoro isso. Porém, se a gente leva isso, né? Por que de ser assim? Eu acho que eu falei para vocês Lembram quando eu falei para vocês por que que a hora tem 60 minutos? Vocês lembram disso ou não? Não? Vocês não lembram disso? Disso aqui? Ó, isso aqui é o dedão. Esse é o dedão. Lembra do dedão? Tá? Dedão tem quantas falanges? 2. 3. Esse dedão vai contar todas as outras falanges. Quantos dedos nós temos? 4 pontos cardeais. Opa, não, desculpe. São 4 dedos. Cada ponto cardeal... Desculpe, cada dedo... Quantas falanges tem? 3. 3, 6, 9, 12. Que dá o número 60. Por que que a gente usa o 60 até hoje para essa divisão? Porque nós aprendemos com os sumérios. O número 6, 666, lembra o quê? O número da besta. De onde vieram? Asmodeu, Astaru, Astarté, todos os antigos demônios. É da Suméria. Então, a gente tem o relógio que marca as horas por causa de mais ou menos 2.000 a 3.000 anos atrás, porque os sumérios contavam as falanges com o dedão. Só por isso. Agora, tem que ser assim? Tem. Porque daqui a pouco, olha o horário. Vai ser o horário do jantar que a gente vai ter. Opa, o que foi, Sandra? Não, eu estou pensando que toda essa parte demoníaca vem da Suméria. Mas por quê? A primeira palestra que eu dei na minha vida foi numa Semana Santa, e olha, vocês vão lembrar desse lugar, hein? Casa de Chá Jasmim. Alguém foi lá? Lembram? A primeira palestra que eu dei, olha o título: Satanismo, a origem do mal. Eu me debrucei, minha primeira palestra. E olha só, eu tinha 28 anos. Retorno de Saturno, Pati. 28 anos, retorno de Saturno. Por que retorno de Saturno? Saturno demora 28 anos para dar a volta em torno do Sol. Tá? Por que Saturno se chama Saturno? Porque vem de semente, sati, semente. Né? Sati, semente, sêmen. Tá? Olha aí, retorno de Saturno. E por que chamaram de sati, semente? Porque em ivrite é o adversário. Em hebraico, o que é Satã em hebraico? É adversário. Só que com o tempo foi mudando. Então, quando você pega Astarté, Astarô, Asmodeus, tá? São todos demônios da Suméria. Todos os demônios que nós temos são sumérios. Quer ver? Olha que legal. Vamos ler o Talmud Bavli, tá? Azazel. Aí tem um livro com Daisy Washington, tá? Ele tá, lembram dele, aquele negão? Lembram dele, tá? Aquele filme que um demônio se apossa dele, que ele vai encostando e vai mudando de pessoa a pessoa. O nome desse demônio é Azazel. Sabe quem utiliza esse demônio? Salomão. Sabe qual demônio que Salomão utiliza para cortar as pedras? Tá?
Quem deu aquele bicho para ele cortar as pedras? Asmodeu. Gente, isso é muito, né? É como falar de Metatron. Lembram? Século II? Tá bom. Essa é a viagem, essa é a viagem. É como a gente pegar Males Maleficarum, tá? Esse livro tem que ser lido, né? Martelo das Bruxas. Esse é... O Berg ali que escreveu esse livro é fantástico. Então, é isso que eu tento passar aqui para vocês, né? Essa questão elástica da mente. Não tem que ser linear. Quando eu vou dar um curso na USP, que é um curso de difusão, e lá é o Olívio Acadêmico. Eu vou convidar todos vocês para assistir, tá bom? Vão ser 4 aulas que eu vou tratar da Mira Schendel. Então, lá é o Olívio Acadêmico. Porém, eu vou levar um doutor rabino para dar uma das aulas, né? E aonde a gente vai se aprofundar em determinados pontos, mas lá é o Olívio Acadêmico. Eu sigo um timeline, eu sigo uma linearidade. Eu vou suportar, eu tenho que suportar tudo que eu estou falando, né? Aqui tem muito das minhas viagens, né? E eu adoro essa parte dos demônios, né? Porque demônio, o que é demônio? Era um amigo de Sócrates, Daimon. Sócrates, ele conversava com quem? Com Daimon, né? Era o alter ego dele, foi esse o nome que ele deu. Ou deram para ele. Vocês já ouviram falar em John Dee? O Black Mirror? É isso que é o bonito da arte, né? Dessa mistura toda. Eu acho que alguém tinha levantado a mão aí. Eu vi alguém levantando a mão, não vi? Ah, foi você. Fala. Teu som tá ligado, querida? Oi. Oi. Mas já passou até. Você Não, já está não, nessa não conversa. passa. A gente vai e volta, a gente vai e volta. Então, muito tempo atrás, eu vi um comentário sobre também que ele morreu a esposa, morreu uma filha, ele ficou só com um sobrinho, morando com um sobrinho, e que esse sobrinho acabou com o dinheiro dele, ele não estava mais pintando, que o sobrinho teria acabado com o dinheiro dele, que por isso que ele voltou a pintar. É lenda. Por isso que ele teria voltado a pintar. E foi aí que ele fez a Grande Onda. Não, a Grande Onda foi antes. Olha só, foi antes. Porém, você está tocando num assunto interessante. Ele era jogador. Ele perdeu muito dinheiro jogando. Essa é outra história. É que agora, se a gente for começar a questionar, tem a vida dele. Eu e minhas circunstâncias. O cara era um jogador. Tá? Então, é isso. Tem que analisar isso também. Né? É como... Quer ver que legal? Eu sei o teu segredo. Eu sei o teu segredo. Né? Isso é um maldito, né? E todos nós temos. Quem não tem segredo não viveu. Né? Olívio, onde estão todas essas obras? Tem algum museu dele? Não, está em vários locais. Em vários locais. Eu tenho tudo ali, você sabe que o teu amigo tem toque, né? Então, tudo que hoje eu não apresentei nenhum cartão ali, né? Para andar mais, para que vocês sentissem mais. Para ter a primeira impressão. Porque ele... Não sei, quem aqui de vocês já conhecia o trabalho dele? Não conheci. Tá. O Peter. Tá. Sabrina. Tá. Liga o som. Asilar, tá bom. Olha lá. A Ana também. Ana, você conhecia? O Val conhecia? Eu também. Tá bom. O Peter, meu pai tinha esse livro em cima na sala, sabe esses table books? Sim. Já desde os anos 50, ele era um admirador. Já teve uma onda, Olívio, no final do século XIX, né? Toda uma onda oriental, que começou com o Japão, chinês, mesmo na moda, na verdade, isso tudo veio, né? Foi uma grande onda que veio quando o Japão abriu e a China abriu, né? Os ocidentais foram lá e chegou essa onda dentro da Europa e teve uma grande revolução, né? E, então, quando você falou que
muitos artistas beberam disso, e inclusive na música, né? O Debussy, o prelúdio do Après-midi d'une Faune é uma coisa totalmente ligada a esse movimento, né? Esse movimento mais minimalista, né? Eu não chamaria de minimalista, mas o que a gente precisa ver, o que o Peter está trazendo para nós aqui, gente. Quer ver? Napoleão, vocês lembram que ele invadiu o Egito e fez o botim no Egito. Isso. Então, aí você teve o quê? O período do mobiliário egípcio na França. Exatamente. Então, quando chega a materialidade, né, desses jornais embrulhando, olha, Companhia das Índias, tá? Lembra a Companhia das Índias? Tá? Isso aí já é entre os 17 e 18. Né? Aí você tem ali como que eles embrulhavam, né? Que tipo de papel eles embrulhariam essas porcelanas? Seriam o papel jornal, o papel desenho. Então, tem todas... Isso que é o bonito, cada vez mais, quando você lê o que está na superfície, é o mergulhar. Então, quando os americanos começaram a cercar o Japão, né? Foi aí que... Aí já em Pearl Harbor, Segunda Guerra. Não, antes, quando aquele famoso almirante americano foi lá e queria destruir Tóquio, né? Edo, ele queria destruir o Palácio Imperial, aí os japoneses se renderam, não Pearl Harbor, estou falando antes, e aí foi a grande abertura, foi aí que a gente, Europa, quer dizer, o mundo ocidental, que era basicamente Europa e um pouco Estados Unidos mais sofisticados, que começou a ter contato com essa realidade nova. Então, essa onda é uma coisa maravilhosa, porque, primeiro, o relacionamento do Japão com o mar é completamente diferente do que nós, né? Porque é uma ilha, né? E realmente, você explicou muito bem, aqueles barcos dentro da onda são uma coisa extraordinária, né? Como ele conseguiu retratar isso, e é um impacto muito grande. Então, mesmo que ele teve 30 mil obras, né? 30 mil coisas, essa realmente é uma que é um soco no estômago, né? Que nem a quinta sinfonia, a nona sinfonia de Beethoven, é um soco no nosso estômago, mesmo que ele fez muitas coisas, pelo menos é assim que eu sinto. É um complexo isso. Eu acho que o legal, gente, é isso aqui que está acontecendo. É essa troca, né? Que a gente concorda, discorda, acorda, né? Eu acho que a grande sacada é acordar aqui. A gente vê o que nós sabemos é pouco, e é sempre pouco. É sempre pouco. Por isso que é legal falar, mas é muito bom ouvir. Eu tento combinar minha vida assim, né? Se eu estou falando, Leila, você tem que ligar o som, querida. Liga o som. É legal você, quando você é falante, né? O que eu tenho percebido comigo, eu sempre gosto de ouvir também. Porque muita coisa que eu estou falando vai se transformando em erro. Ela vai deixando de ser a verdade. E quanto mais a gente estuda a história, ela se modifica. Sem dúvida. É um complexo isso. Isso é lindo. Isso é lindo. Ô, Arthur, que você está com essa cara de cínico aí, sem vergonha? Eu estou aprendendo o modo de dar aula seu e eu escrevi até uma que você falou, não vou facilitar a resposta para mim. Achei excelente. Não. Se eu deixo fácil para mim, cara, eu não crio a musculatura. Né? Olívio. Oi. Hoje eu lembrei do Arthur, sabia? Hoje eu me lembrei do Arthur, porque eu estava vendo... É o sorriso dele. Não. Porque eu estava vendo um artista que chama Dárcio Lima. Não sei se você já ouviu falar. É primo do Arthur. Não, mas ele também é psicanalista. Ele é muito parecido, assim, muito interessante. Ele viveu pouco, só 42 anos. Mas ele foi famoso, aquele outro que não foi conhecido. Mas ele é muito bom. E me lembrei do Arthur na hora, porque também é psicanalista. Então, era bom, Arthur, dá uma olhada. Dárcio Lima.
Darcio Lima, eu não conheço. Olha, dá uma olhada, ele é muito interessante o trabalho dele, ele viveu pouco, e acho que isso, mas ele teve exposições na França, sabe? Sabe aquele cara que foi famoso, mas não chegou lá? Acho que Sei, claro, é a maioria. Quem chega lá é uma minoria, Ele me dá tudo. Você vai encontrar isso em todas as esferas, né? É sempre uma minoria que chega. Parece que é a natureza, né? É a natureza. Ela é assim. Cadê a... Leila, para de brigar aí, liga o som aí, Leila. Não bate no aparelho, Leila. Não bate no aparelho. A pior coisa é você querer falar e não conseguir ligar o som, né? Viu, Olívio? Oi, querida. Uma curiosidade, em Giverny, a Copa do Monet, né, que você pode, lotada de gravuras japonesas. Tomava café de manhã. Mas são 250 obras que ele tem. 250! Olha que loucura! É curioso que você visitando, você vê... você vê aquilo. O que ele via, né? Que coisa, né? Tanta coisa interessante. Leila, aperta a tomada, mexe no interruptor da luz. Ah, pronto, abriu. Não mexe mais, não mexe. Fala. Deu. Eu ia dizer que eu vi essa grande onda naquela projeção daquele grupo Lumière lá em Paris. Parece uma coisa monumental e você disse que é pequena. Não, é a montagem lá, né? Surpreendente, fantástico. A montagem lá, é claro. Você monta como você quer, né? Mas é muito legal ver essas... É como essa exposição que nós estamos tendo aqui no MIS, da Mona Lisa, né? É monumental, né? Eu pessoalmente gosto, eu gosto. Essas palestras que eu estou dando lá no Paulistano, eu estou dando no cinema, é muito legal, né, Arthur? É grande. Eu vi, deve ser espetacular. Deve ser muito gostoso, porque a obra é enorme, você ali com o palco, deve ser muito legal. Muito legal, cara. E lá tem uma coisa que eu gosto muito, eu não consigo ficar sentado e não consigo ficar parado. E eles me deram o que eu queria, um microfone auricular, cara. É legal. Então eu fico batendo em todo mundo, bato em mim também. Aí eu consigo me segurar. Aqueles vídeos estão gravados, Olívio? Do paulistano? Estão. Sempre fica, depois que eu dou a aula no sábado, fica 15 dias na internet. Você entra lá no Clube Atlético Paulistano no YouTube, você tem as aulas lá. Tá interessante. Gostaram de hoje, gente? É um outro universo, muito. É um outro mundo. Né? Eu espero trazer para vocês, trazer também, tem alguns artistas, eu gosto muito também na China, né? Desse século XII, XIII na China. Então, tem alguns artistas fantásticos chineses também. Você tem que ver aonde? Índia, as mandalas do século XII. Mandala, eu estou falando do Tibete já, né? É outro tipo de arte muito legal, só que são tridimensionais. Então, o cara acabou de fazer, né? Eles destroem até hoje, né? Dependendo do tipo de budismo que você está praticando. É muito legal, é muito legal. Para a gente diversificar um pouco e ver que, imagina, esse cara teve quase 30, ou teve 30 nomes, né? Conforme ele foi preenchendo a vida dele. Isso, para nós, aqui é impensável. Imagina mudarem o teu sobrenome, mudarem o teu nome hoje. Você vai perder o teu passado, né? É outra conotação, é outra ideia, né? Tá bom, gente? Os outros que vão perder o seu passado, não é você, Olívia, quando você mudou de nome. Olha só que legal a brincadeira. Tá bom. É um complexo. É lindo. Tá bom, gente?
Tá ótimo. Cadê o Chico e a Maria? Não perguntaram nada vocês dois aí hoje, hein? Parabéns, parabéns, estava ótimo. Obrigado, Peter, e gostei das contribuições e trocas. E isso é importante. Gente, eu sei que eu vou falar uma frase feita, mas não tem pergunta boba. Não tem. Se algum de vocês... Não vou perguntar porque... Ai, quem foi? Ela já saiu. Ela falou, não, passou, né? Não passa. A gente vai e volta. A gente está aprendendo o tempo todo. Não é, Peter? É o tempo todo, o tempo todo. E, de repente, você erra também. E ali você aprende mais ainda, não sabe? Não tem problema. Errar, dá um passo para trás, pede desculpa e estuda de novo, vê de novo. É assim, né? Sandra, a história muda. Olha que coisa louca, a história muda. Muda mesmo. Muda. Estou falando como historiadora, é assim. A gente vê isso. Né? O Malan, né, fala que no Brasil até o passado. Não é só no Brasil, não. E o pior é que não é mesmo, né? Ou talvez até melhor que assim. A coisa... Aqui, no caso que o Peter falou, é outra história. É outra história. No que ele tocou, é outra história. Mas é um complexo, né? Isso é legal. Então, a gente está no grupo... Ainda bem que é assim, né? É sim, Peter. É sim. Mas é claro que certas coisas... a gente tem que ter uma rigidez aí. Mas é complexo. A forma como você consegue trazer todo o teu conhecimento e colocar dentro desse contexto todo é maravilhoso. Eu acho que a gente bebe dessa tua fonte com muito prazer. Agora, meu querido amigo, sabe o que eu gostaria? Né? Eu lembro, né? Ontem eu estava ouvindo uma palestra de um chileno, que por coincidência ele é da nossa comunidade, é um físico, que estava falando, e eu lembrei de você, meu caro amigo. Ele estava falando sobre matemática e música. Foi muito legal, tá? Foi dentro de um grupo fechado aí, né, que a gente foi ouvir, e eu bebia do cara, sabe? Você fica embriagado, né? E aí, porque o cara vai trazendo coisas, e o que é legal no ouvinte, o que você tem de conteúdo, você vai juntando com o que você está ouvindo. Né? E aí, quando ele estava falando determinadas coisas, Peter, falei, cara, como que esse cara viu isso? Eu nunca vi isso e eu li o mesmo livro que ele. É louco. Eu falei, porra, o que ele estava bebendo naquele dia, sabe, cara? Você falou uma coisa muito importante hoje. Quando você falou que os demônios vieram dos sumérios, na verdade não vieram dos sumérios, eles deram um nome, né? E um nome que a gente aceita. Legal. Isso, olha, isso que o Peter provocou agora, que é o legal. Tá? Então, olha o que o Peter falou, que os demônios já existem. E aí? Eles existem aonde? Vieram de onde? Isso é o legal. Isso é Quer ver? Se nós matarmos todos os demônios, aonde se apoiarão os nossos anjos? É verdade. Isso, claro que não é meu, né, Peter? Não é meu, né? Mas não é isso, cara. Olha o que você trouxe, cara. Eu não trouxe, não. Isso já existe, né? Na verdade. Eu sei. Mas você trouxe para nós aqui. Pessoal, eu tenho que jantar, porque senão então, eu vou falar. Nós também. Aonde você vai? Eu estou aqui na praia hoje. Eu estou aqui na... que gostoso. Ó, respira um pouco o ar daí para nós aí, tá bom? Fazer isso. Beijo, Anitta. Estava na cozinha. Gostoso. Um beijo para vocês. Se cuidem aí, hein? Fiquem bem. Tchau. Beijo. Tchau. Beijos. Beijo. Beijo para todos. Tchau, Elito. Tchau, Maria. Obrigada. Não, eu que agradeço. Tchau, Marquinha. Obrigada, Olívia. Maravilhosa.